Salve turma, meu nome é Felipe Alcai, eu tenho 44 anos e eu moro em Toronto, província de Ontário, no Canadá. A região onde eu moro se chama North York, que é uma região relativamente erma, fica bem ao norte de Toronto, fronteira com Markham. E eu vou explicar para vocês um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Eu estou vendo o canadense enfrentar essa situação com uma certa serenidade e muita civilidade. Aqui não existe uma ordem judicial de lockdown residencial, ou seja, você tem o direito de sair de casa, a única ordem judicial é para o distanciamento social. Se você for para um parque que está aberto a todos, se você for pego fazendo esportes ou atividades em comunidade, se eles te pegam, a polícia fardada ou a paisana, eles te metem uma multa de $850 e te mandam para casa. Mas você pode sair contanto que você pratique o distanciamento social. Supermercados estão abertos, aqui o LCBO, que controla a bebida, e a maconha, para quem não sabe, a maconha é legalizada no Canadá. Você pede a maconha por computador, eles entregam na tua casa. Agora, com essa situação, eles estão entregando nos correios, você vai buscar lá. Agora, o LCBO e a maconha, as vendas estão subindo, assim, exponencialmente. O canadense está chapando e enchendo a cara para lidar com tudo isso. Mas eu estou vendo uma certa serenidade, o governo está ajudando o canadense. Para quem perdeu muito dinheiro, para quem não pode trabalhar, o governo está dando até $2.000 por mês, dependendo do perfil do profissional em questão. O Canadá é um país de imigrantes, então você vê tudo quanto é cultura aqui. O canadense de verdade, que é da quarta geração do Canadá, é difícil de achar. Você vê muito brasileiro, italiano, grego, chinês, coreano, japonês, iraniano, tá cheio, assim, é um país de imigrantes. O canadense em si, a raça canadense praticamente não existe. Então eu sou tão canadense quanto qualquer outra pessoa que adquiriu a cidadania. Apesar desse choque cultural, em situações de emergência, digamos assim, você vê que as pessoas se respeitam, você vê a civilidade canadense sendo exercida aqui, e é muito bacana isso. Eu não estou trabalhando, eu vivo com a minha esposa que está trabalhando de casa, o que é até de certa forma conveniente, porque a gente tem uma filhinha de 6 anos, ela é minha enteada, então ela está metade do tempo com a gente, metade do tempo com o pai dela. Eu estou passando bastante tempo fazendo escola em casa para minha filha, ensinando ela a ler, escrever nas duas línguas oficiais do Brasil, do Canadá, desculpa, dando aula de matemática, de francês, inglês, lógica, atividades que nutrem o raciocínio e tudo. Já estou com todos os filmes da Disney, da Pixar, de cor, porque ela vê Vocês conhecem crianças, eles ficam vendo o mesmo filme sem parar. E eu tô bem, por enquanto eu tô bem. Como eu sou ator, eu fiz muitos filmes e como eu sou músico, eu não faço shows, eu tô vendo royalties entrarem, então graças a Deus eu tive muita sorte, eu não tô tendo problemas financeiros nesse quesito, mas eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão. As minhas dificuldades não são muitas, graças a Deus, mas muita gente, muitas famílias estão se unindo e muitas famílias estão quebrando muito o pau. Então isso está acontecendo comigo também. Então eu estou tendo que aprender a ter muita paciência, que quando você está em casa preso com uma pessoa, por mais que você ame muito, seja teu pai, tua mãe, teu avô, tio, gato, galinha, não importa, sempre acaba gerando conflitos. Então eu estou tendo que aprender a ter muita paciência, né? Entender o outro, entender o lado do outro. Quando bate a minha ansiedade, a minha mulher me entende. Quando bate a ansiedade dela, eu entendo ela. Tem alguns conflitos, mas isso está normalizando, estabilizando a nossa relação e até fortificando a nossa relação. Um conselho que eu dou para vocês é: exerçam a paciência. Ninguém é perfeito. É uma situação onde esse vírus não tem discriminação. O mundo, o planeta inteiro está passando por isso. Então isso vai ser uma grande lição para todos nós como seres humanos. A gente vai sair dessa com muito aprendizado. A gente vai sair com mais tolerância, eu espero, com mais compaixão, com menos competitividade. Nessa situação não importa quem você é, quem você conhece, o poder, a influência que você tem, está todo mundo na mesma situação, e isso está temporariamente trazendo um sentido de igualdade para a humanidade. Então não importa se você é milionário, se você é pobre, se você é influente, se você tem educação ou não tem, todos estão na mesma situação e todo mundo está se assumindo como ser humano igual. Eu acho que é o maior aprendizado que essa situação toda está dando para a humanidade, sem contar o que está fazendo para a natureza e tudo. Agora, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante comigo
nessa quarentena. Nós vivemos numa sociedade letárgica, no sentido que a gente tende a transferir a responsabilidade de raciocínio para entidades que nós julgamos ter autoridade, seja uma rede de televisão, seja políticos, polícia, seja a OMS, seja a CDC. A gente vive numa situação onde a gente se sentou e a gente acostumou a ter esse intake de informação e levar como garantido, take it for granted. A gente pega essas informações que a gente vê nas notícias todo dia e a gente julga aquilo como verdade, porque se essas autoridades estão falando, deve ser verdade. A quarentena me deu muito tempo para começar a estudar e eu tenho um background de jornalismo também. E eu devia ter feito isso antes, aliás. E eu cheguei à conclusão que essa história está muito mal contada. Eu saí com mais dúvidas do que eu saí com respostas. Mas o grande aprendizado e um outro conselho que eu dou para vocês é peguem essa oportunidade para se informar. Vocês têm o tempo do mundo. Se informem e comecem a desenvolver um pensamento crítico que a nossa sociedade perdeu faz muito tempo. Tudo que é dito na mídia não é verdade, na minha opinião. Qual é a tua opinião? Pesquise. A internet está na tua mão para você tirar suas próprias conclusões e ter pensamento crítico. E eu estou vendo aqui no Canadá que cada vez mais pessoas estão tendo pensamento crítico. É lógico, você está na internet, você vai para o YouTube, você vai para o Google, você vai achar uma cacetada de teorias da conspiração e enfim, tem coisas absurdas, mas não cabe a você, não cabe a eles julgarem, cabe a você julgar, cabe a você tirar suas conclusões. O governo, a polícia, a OMS, eles não são tão autoridades quanto você é. Essas entidades foram criadas para proteger você, então você tem o direito e a obrigação de se informar. Eu acho que é a maior lição que eu tirei de tudo isso. E o conhecimento é uma arma. Quando alguém chega para você e fala uma balela na televisão, é o conhecimento que vai te proteger e não deixar você absorver qualquer coisa e deixar eles fazerem com a tua mentalidade, com a tua mente o que eles quiserem. Então é isso, pessoal. Tenham paciência, informem-se, pratiquem esporte e aproveitem esse tempo para aprender uma coisa nova. Vocês podem aprender um idioma novo, vocês podem aprender culinária, vocês podem aprender um monte de coisa. Usem a criatividade. Cada problema na vida traz uma oportunidade. Qual é a oportunidade que esse problema trouxe para você?